Uma boa noite a todos. Mais uma vez o sentimento é de gratidão a Deus pela luz da vida, ao nosso irmão Jesus, nessa legião de irmãos da espiritualidade maior que de alguma forma nos envolve, nos intrui. Nós sabemos que nós estamos aqui na escola da Terra para aprender a amar. Perfeição moral, as virtudes e os vícios. A nossa gratidão ao nosso irmão Alexandre, que vem nos trazer esse tema. Que cada um de nós possa atingir esse objetivo, que é as perfeições morais. Todos nós temos virtudes e vícios. Faz parte do aprendizado. Que a gente possa, então, entrar em sintonia com o nosso Pai Celestial, com essa melodia que se chama Prece ao Som Musical. Ouçam essa prece ao som musical. Elevada a Deus, nosso Pai Celestial. Senhor infinito em amor e luz, mostrai-me o caminho ao Mestre Jesus. Diante da mágoa e rancor, alimente minha alma na esperança e no amor. Seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, amai-vos uns aos outros e a Deus acima de tudo. Estendendo as minhas mãos ao irmão necessitado da luz, da fé, amor e caridade. Ouçam essa prece ao som musical. Elevada a Deus, nosso Pai Celestial. Senhor infinito em amor e luz, mostrai-me o caminho ao Mestre Jesus. Diante da mágoa e rancor, alimente minha alma na esperança e no amor. Seguindo os ensinamentos do Mestre Jesus, amai-vos uns aos outros e a Deus acima de tudo. Estendendo as minhas mãos ao irmão necessitado da luz, da fé, amor e caridade. Agradeço a Jesus, nosso Senhor, e a Deus, nosso Pai Criador. Que cada um de nós possa pegar como referência o nosso Mestre amado Jesus, o caminho, a verdade e a vida.
na busca pela verdade, encontrei o verdadeiro amor na luz do Evangelho. Jesus, nosso Senhor, ensinando a todos nós a seguir o bom caminho. Amai-vos uns aos outros, auxiliando e servindo na luz da caridade, do amor e do perdão, da paz e da harmonia, na fé em Deus, meus irmãos, que cada um de nós seja um servidor fiel, na luz do amor, assim na terra como nos céus, na busca pela verdade, encontrei o verdadeiro amor na luz do Evangelho. Jesus, nosso Senhor, ensinando a todos nós a seguir o bom caminho. Amai-vos uns aos outros, auxiliando e servindo na luz da caridade, do amor e do perdão, da paz e da harmonia, na fé em Deus, meus irmãos, que cada um de nós seja um servidor fiel, na luz do amor, assim na terra como nos céus. Jesus é o caminho, o Espírito da verdade, fé em Deus, amor e caridade. Uma boa noite a todos. É muito bom estar aqui mais uma vez com toda essa equipe nesse trabalho que nós buscamos para que nós consigamos entender melhor o Evangelho e também doar um pouco de nós, o pouco que nós já começamos a entender dos ensinamentos do Cristo, que nós possamos aqui passar um pouco com a música, com o trabalho que é feito na casa e com a explanação. Nós temos aqui um tema que nós vamos trabalhar a respeito da moral do ser. Vícios e virtudes, isso é a coisa mais natural que nós encontramos na Terra. Tem pessoas que são virtuosas, mas que por trás de máscaras nós podemos encontrar muitos vícios. É preciso que nós tenhamos uma natureza evangélica, uma busca por conhecimento, uma busca por religiosidade, e é essa busca que faz com que nós alcancemos a felicidade do Espírito. Porque a maior parte de nós, ainda tão imaturos, trabalhamos o materialismo no mundo. E estamos agora em um mês no qual nós falamos do Natal. E de quem que nós lembramos ou do que nós lembramos?
Nós lembramos de Papai Noel, mas nós não lembramos do verdadeiro aniversariante do mês e do momento, né? Que é Jesus Cristo. Mais à frente eu vou contar uma pequena história do quarto rei mago, já que nós estamos em um momento natalino, para que nós saibamos um pouquinho mais o que representa de verdade este momento. Já vou adiantando agora. É um momento não só como devemos fazer o ano inteiro, porque aquele conhece a ti mesmo, de um sábio da antiguidade, nós devemos trabalhar isso todos os dias. Nós devemos nos encontrar todos os dias. Nós devemos saber do que somos capazes e não somos capazes todos os dias. Então essa busca precisa ser constante. E essa busca só é conseguida, nada mais natural, com o passar das reencarnações, das vivências que nós vamos tendo, convivendo uns com os outros, e nós vamos conhecendo o mundo, e nós vamos nos maravilhando com o mundo. Nada mais natural que primeiramente queremos as coisas do mundo, e nada mais natural também que a recompensa inicialmente seja do mundo. Tá certo que tem as suas coisas boas, mas tem as suas coisas ruins também. Tem os nossos excessos. Então a gente corre atrás dos excessos, e nós também recebemos os excessos dos outros. E consequentemente tudo isso vai de uma reencarnação para outra, dando a partida. E nós vamos trazendo uma bagagem. Nós vamos conhecendo a fé verdadeira, aquela fé que realmente transporta montanhas. E quando nós alcançamos essa fé, nós vamos percebendo que é necessário trabalhar as coisas do mundo, sim. É necessário aqui na Terra elevar profissionalmente, também materialmente, mas entendendo esse lado material, sem excessos, trabalhando a posse do necessário e buscando trabalhar todo um supérfluo para o nosso semelhante, buscando movimentar o mundo para que estejamos em um mundo no qual ele abraça a todos, tenha moradia para todos, tenha trabalho para todos, tenha condição de saúde para todos, tenha harmonia em suas famílias, em nossas famílias. Então é para isso que nós devemos trabalhar na Terra. E cada um de nós buscando ser um ministro de Deus, um ministro do Cristo, aonde ele se encontra, na família na qual ele se encontra, no meio no qual ele se encontra, trabalhando as suas imperfeições morais, entendendo que a coisa mais natural na Terra é termos vícios. Sim, é natural. E por quê? Somos seres imperfeitos ainda. Estamos em uma caminhada evolutiva, ainda na infância da humanidade. E em um planeta como esse, de provas e expiações, o que mais encontramos? Mais dificuldades, ingratidões, pessoas adulterando, prejudicando, roubando, abusando da maledicência, do que nós chamamos de fofocas, prejudicando de alguma maneira e buscando utilizar os outros como degraus. É o que mais nós vemos no mundo. E é por isso que nós passamos tantas dificuldades vindouras, porque aqui na Terra nós estamos em uma espécie de plantação. Estamos plantando e ao mesmo tempo estamos colhendo. E muitos de nós temos colheitas amargas. E por que as colheitas são amargas? Porque também muitas das vezes as plantações foram amargas. E tudo não deixa de ser aprendizado, ensinamentos, que com o tempo o ser, se ele for saindo do seu orgulho, da sua arrogância e da sua vaidade, buscando ser um pobre de espírito, esse pobre de espírito não é o analfabeto, não é o que não conhece as ciências do mundo, não é esse pobre de espírito que o Cristo quer. O Cristo quer aqueles pobres de espírito que chegam até Ele com humildade, entendendo que a Ele Deus deu toda a autoridade aqui na Terra para nos ensinar, para nos mostrar o caminho, como caminhar na Terra, para nos ensinar a verdade e para nos mostrar como se deve viver. Ele vem nos dizer assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
ninguém chega ao Pai senão por mim. E que ele venha negócios do Pai. E muitos perguntam, que negócio é este? Cuidar de seus irmãos menores. Fazer como antigamente, nós vimos que os irmãos maiores, mais velhos, cuidavam de seus irmãos menores e buscavam bem cuidar. E ele veio nos dizer, nenhuma ovelha se perderá. Um mestre que se rebaixou ao ponto de reencarnar na Terra para nos ensinar uma caminhada, um jeito de viver, que por mais doloroso que seja, aqui na Terra é o jeito que nós devemos assimilar e buscar viver. Eu vi em algum lugar, deixa eu ver se me lembro, de tantas mensagens que eu vou lendo e pesquisando na internet, nos livros, eu lembro lembrei, foi numa palestra do Divaldo, no qual perguntam assim para ele, como que nós devemos aqui na Terra buscar viver da melhor maneira possível, evitando o que nós pudermos fazer a respeito das obsessões que nós recebemos, das dificuldades que o mundo nos traz, de todas as aflições, o que nós podemos fazer para minimizar e caminhar da melhor maneira possível. Aí ele vem nos dizer duas frases que depois eu encontrei num livro de Chico Xavier. Ele vem nos dizer assim, primeiro busquemos a oração, porque a oração faz com que lembremos de Deus primeiramente, do nosso Pai, que Ele está por nós, que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele saiba, e que Ele escreve certo por linhas certas. Faz lembrar que também, como está no Evangelho e como Cristo vem nos dizer, que Ele não coloca fardos pesados em ombros leves por demais. Então, a primeira sugestão que Ele nos dá é de nos elevarmos em oração em todos os momentos de dificuldade e também quando estivermos em calmaria, por que não? Porque aí nós estamos trabalhando uma harmonia espiritual. Nós estamos trabalhando a vigilância, o orar e o vigiar. Então, não só em momentos de dificuldades que nós devemos orar. E depois ele disse assim, e praticar a caridade, o auxílio ao nosso semelhante, porque a oração faz com que nós lembremos de Deus. E o auxílio ao nosso semelhante faz com que nós esquecemos de nós mesmos. Porque a maior parte dos nossos sofrimentos na Terra é pelo fato de que nos colocamos em primeiro lugar. Nós queremos os holofotes do mundo material. Nós queremos estar na frente dos nossos vizinhos materialmente falando, profissionalmente falando. Nós queremos aqui na Terra sermos estrelas. Mas mais uma vez, utilizando os ensinamentos do Cristo, para que trabalhemos essa perfeição moral que todos nós busquemos, para que nós consigamos ir diminuindo os nossos vícios e elevando as nossas virtudes. Mais uma vez, o Cristo vem nos ensinar, junto com seus discípulos, em um momento no qual todos estavam eufóricos e quase brigando um com o outro. Estavam dizendo assim, não, eu sou o melhor discípulo aqui, eu sou o maior aqui de todos nós aqui, dos discípulos. Aí neste momento o Cristo pega um balde e começa a lavar os pés dos discípulos. E neste momento, ali Simão Pedro diz assim, você não vai me lavar. Ele queria dizer assim para Simão Pedro, vou dizer com as minhas palavras, se eu não te lavar, você não entenderá que aqui na terra, quem quiser ser o maior no reino dos céus, que aqui na terra seja o seu servidor. E que se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. O que o Cristo queria dizer, que está muito claro, que nós devemos aceitar ser lavados por Ele, com os seus ensinamentos, que nós devemos entender o seu caminhar, que é só Ele que faz com que nós consigamos elevar as nossas virtudes aqui na Terra. Sem buscar entender o tanto que Ele passou de humilhação, o tanto que Ele auxiliou curando
o tanto que ele auxiliou servindo, e aí depois, lá na cruz, se ele pudesse, ele até abriria um sorriso. Mas é que naquele momento a situação não lhe permitiria. Mas se ele pudesse, ele diria aquela frase sorrindo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Né? Então eu estou aqui para tentar passar a mensagem de qual é a verdadeira propriedade que nós devemos trabalhar na terra. São as propriedades que nós temos em nós e são aquelas que nos elevam, são aquelas que nos melhoram, que são paciência, misericórdia, piedade, serenidade, sentimento de fraternidade, resumindo, amorosidade para com todos, perdão das ofensas, perdoar 70 vezes, 7 vezes, dar a outra face. Dar a outra face não é se ajoelhar, não é deixar ser humilhado, escravizado, não é isso. Mas é não se vingar, é não fazer o outro que o outro fez com você de maldade, é pagar o mal com o bem, é buscar sermos o homem de bem, o ser humano de bem que o Evangelho vem nos ensinar. É buscar compreender que todos nós aqui na Terra ainda somos aprendizes, ainda estamos na infância da humanidade. Podemos dizer assim, espíritos crianças ainda, engateando, buscando compreender a Deus, buscando compreender a um ao outro, que não é fácil. É uma terra muito ingrata, é uma escola muito ingrata. E por que ela é ingrata? Porque os seres que aqui estão ainda são muito ingratos, não compreendem uns aos outros. Ao invés de ajudar uns aos outros, eles querem tomar mais, eles querem tirar do outro, eles querem pisar no outro. Então é por isso que o mundo é tão ingrato. Porque o que nós ainda temos no nosso coração é ingratidão. Né? O que nós temos no nosso coração ainda é o sentimento de querer levar vantagem, de tirar do outro, de prejudicar o outro. Nós passamos por 3 fases na vida: a infância, a adulta e a madureza. E é interessante nós observarmos a beleza de toda a criação de Deus e de todos os momentos de Deus que Ele nos proporciona, que nada é por acaso, nada. Por que nós passamos pela infância aqui na Terra? Nada mais natural que a infância, ela é necessária para que atordoe um pouco o espírito, que ele fique um pouco anestesiado, num estado infantil, que ele não consiga se manifestar com os seus vícios de outrora, para que ali os pais e o meio possam entrar com a educação, para que essa educação possa lhe ajudá-lo a vencer os seus vícios de outrora e, consequentemente, auxiliá-lo a elevar as suas virtudes. Olha só, por isso que é tão importante a educação, principalmente dos pais. Hoje nós estamos adotando, endossando uma educação que não é adequada. Nós estamos endossando tudo que nossos filhos fazem de errado e dizemos assim, quando é na infância: não, mas é porque é criança. Chega na fase adulta: ah, não, porque é inexperiente. Aí depois nós não sabemos por que os filhos são ingratos. Por que os filhos têm dificuldade em vencer os seus vícios na vida? Por que os filhos têm dificuldade em ser bons profissionais? Por que os filhos têm dificuldade em ser bons pais e mães de família? Depois não entendem isso. Dizem, mas eu fiz de tudo para o meu filho. Eu dei de tudo para ele. Este foi o problema. Deu de tudo para ele. E tem muitas coisas que nós não devemos dar de mão beijada. E, principalmente, o sim, sim e o não, não. Como Cristo vem nos ensinar, que seja o seu dizer sim, sim e não, não. Os pais de hoje é só sim, sim. Para cá, sim, sim. Para lá. E depois não sabem onde que erraram. Né? Onde que eu errei com meu filho? Onde que eu errei com a minha filha? Mas paciência, né? Isso tudo vem nos trazer ensinamentos, nós vamos aprender agora. E num futuro próximo, em reencarnações próximas,
nós vamos diminuindo os nossos erros. Porque é assim mesmo, não tem jeito, né? Mas o que a gente puder já ir fazendo agora, para entendendo todo esse processo, é um lucro para todos nós. Mas como eu estava dizendo, a infância, a necessidade ali de os pais entrarem com todo o ensinamento que vai auxiliar essa criança na sua fase adulta, na busca de suas conquistas, tanto espirituais quanto materiais. Tá. Depois de toda essa bagagem que os pais auxiliam, que vem também da escolarização, esse ser chega então na fase adulta. Agora é um momento no qual ele deve trabalhar tudo aquilo que ele aprendeu com os pais, todas as suas vivências. Com isso, ele vai buscar superar os seus vícios. Com isso, ele vai buscar superar, elevar as suas virtudes. Olha que interessante. E aí nós, na fase adulta, nós buscamos o mundo. E também devemos buscar a Deus. Porque o Cristo vem nos ensinar assim: dar a César o que é de César. Quer dizer, viva no mundo, trabalhe no mundo, paguemos os nossos impostos. Vamos ser governantes, vamos ser governados, mas principalmente vamos ser cristãos. Dar a Deus o que é de Deus. Vamos respeitar uns aos outros. Vamos valorizar as existências que nós temos em nossas famílias, em nossos trabalhos, na comunidade na qual nós vivemos, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais. Vamos aproveitar essa fase adulta para isso. Porque depois vem a madureza. Mais uma fase, a madureza. Mais uma fase de reflexão. Porque, de certa forma, a infância não é muito para refletir, é mais para aprender. Quando chega na fase adulta, aí sim, é hora de agir e também ir refletindo com as nossas ações e buscando acertar, mas é natural que venham os erros. Mas quando chegamos na madureza, é natural que na madureza muitos de nós talvez estejamos tristes, porque nós vamos percebendo que nós não entendemos muito as nossas caminhadas. Parte, culpa da educação que tivemos, que talvez não foi tão boa como deveria, e também parte, porque depende também da forma como nós entendemos a educação que nós recebemos e que nós praticamos no mundo. E muitas vezes não entendemos adequadamente. Chegamos na madureza, mas mesmo assim na madureza nós podemos entender. Mesmo assim na madureza nós ainda podemos buscar muita coisa, fazer muita coisa e não só refletir. Quantas pessoas que depois que chegaram na madureza, que começaram a trabalhar de verdade, que começaram a entender o lado filantrópico, o lado religioso, o lado evangélico, o lado da caridade. Muitos só conseguiram perceber isso na madureza, onde acalmaram os seus ânimos, as suas buscas, e ali que chegou a um ponto do verdadeiro conhece a ti mesmo. Mas para que nós possamos refletir um pouquinho melhor, uma mensagem de Chico Xavier vem nos dizer assim, é do livro Calma, Chico Xavier, Emmanuel. Serenidade e paciência. No sentido de preservar a própria paz, é indispensável nos disponhamos a manter criteriosa atenção sobre nós mesmos. Eu comecei, no início da explanação, falando da nossa necessidade do orar e vigiar. Como o Divaldo Franco falou nessa mensagem que eu vi, uma palestra, ele dizendo assim, devemos lembrar de Deus todos os dias, em todos os momentos, e isso faz com que nós consigamos uma paz, uma serenidade, uma paciência perante as dificuldades. Mas não basta isso, para que aqui na Terra nós consigamos vencer e superar as nossas dificuldades e elevar a nossa moral. Não basta isso. Repetindo o que ele disse depois, ele nos disse da necessidade de que nós também temos de lembrar de Deus, porém esquecer de nós um pouco e partir para a caridade, para o auxílio
ao nosso semelhante, para que nós realmente consigamos criar em volta de nós toda uma defesa, toda uma harmonia espiritual. O conflito de resultados inavaliáveis pode surgir da explosão de sentimentos descontrolados. Entretanto, não se obtém paz sem esforço. Está querendo nos dizer que mesmo que nós busquemos lembrar de Deus todos os dias e nos esquecemos um pouco de nós, nada mais natural que nós tenhamos intemperanças, descontroles, dificuldades, explosões de sentimentos. E por que isso acontece? Como eu disse, todos nós, ainda na nossa imperfeição, não temos controle de nada direito ainda. Não temos controle perante as dificuldades que o mundo nos traz. O mundo nos traz dificuldades financeiras, ainda não temos controle sobre isso. O mundo nos traz dificuldades físicas, lamentamos as dificuldades físicas. O mundo nos traz dificuldades amorosas, afetivas, perdas de entes amados. E nós que estamos começando as nossas caminhadas evolutivas agora, ainda somos tão apegados a essas coisas que dá uma dificuldade financeira, nós perguntamos, por que Deus isso acontece comigo? Se dá uma dificuldade física, por que Deus isso acontece comigo? Se eu tenho dificuldade amorosa, dificuldade afetiva, perda de um ente querido, meu Deus do céu, por que isso acontece comigo? Apesar que nós já sabemos que desde que o mundo é mundo, o que mais se tem são dificuldades, são decepções, são misérias, são perdas de entes queridos, mas mesmo assim nós ainda não acostumamos com essa ideia. Então, como diz a mensagem aqui, que é natural que tenhamos essas explosões, esses descontroles. Porém, vem nos chamar a atenção, não se obtém a paz sem esforço. Quem acredite no imaginário valor da desinibição despropositada, no intuito de garantir o equilíbrio próprio, observe a força elétrica desorientada ou o trânsito sem disciplina. Um cavalo desenfreado, nós sabemos que ele pode causar grandes danos. A mesma coisa nós na Terra, se nós não buscamos controlar as nossas paixões e os nossos vícios. O que nós causamos? Grandes danos. Causamos grandes danos à nossa saúde. Causamos grandes danos aos nossos semelhantes, devido às nossas explosões, intemperâncias. Isso é em todos os lugares. Isso é no trabalho. Isso é em nossas famílias. Isso é na comunidade. Isso é no trânsito. Em todo lugar nós percebemos isso. Porém, uma coisa é certa: faz parte do processo, faz parte do aprendizado. Ninguém possui uma serenidade que não construiu. Daí o impositivo da vigilância em nós próprios. Perante tudo isso que nós conseguimos trazer de nós mesmos, que ainda é muita intemperança, muita impaciência, nos cabe o seguinte: compreender que nós não conseguimos nada sozinhos e que nós estamos no mundo justamente para entender isso, para aceitar ajuda, para ajudar, para compreender que quando Cristo veio aqui, mesmo sendo o espírito mais evoluído que nós conhecemos, ele procurou ajuda. Ele foi atrás dos discípulos, ele foi atrás de mulheres abnegadas, ele foi atrás de homens abnegados, ele aceitava o auxílio de todos aqueles que se prontificavam a ajudá-lo. E nós aqui na Terra vamos compreendendo que não somos nada, que ninguém evolui aqui, que ninguém consegue superar as suas dificuldades se não buscar viver em sociedade, se não buscar conviver. Não basta dizer que prefere os animais e as plantas. Está certo que eles nos ajudam a amenizar os danos da nossa ignorância, mas não é o suficiente. Se queremos evoluir de verdade, é com a nossa família, é em nosso trabalho, é elevando conhecimentos,
é buscando a religiosidade, é buscar conhecer a nós mesmos e utilizar todo o meio a nosso favor, mas sem abusar do meio, auxiliando o meio. Como eu disse no início, lembrando de Deus, orando, mas não só orando em palavras e em pensamento, mas orando também com as nossas ações. Porque, como eu lembro uma outra vez, que eu escutei ali em algum lugar, muitas vezes Deus prefere a oração daquele que pega com a enxada e começa a arar, daquele que busca trabalhar, daquele que busca servir o seu semelhante. Essa é a oração mais bem-vinda a Deus, porque ele percebe que esse ser está buscando, de alguma maneira, fazer a diferença. Esquecendo um pouco de si, ele está fazendo para si. Agora, aqueles que estão aqui na terra, que buscam elevar os seus celeiros, tudo o que ele consegue, ele é avaro para com os outros, ele nunca esquece de si, ele nunca esquece de seus gostos, ele nunca esquece dos seus caprichos, ele atende a todos os seus caprichos, mas ele sempre é avaro para com os outros. Primeiro para ele e depois talvez ele lembre dos outros. Essas pessoas que são egoístas, orgulhosas, vaidosas e acreditam que são estrelas do mundo, o mundo em algum momento vai mostrar para elas que elas não são. Vai mostrar o lugar delas e vai fazer com que, com o tempo, elas compreendam que não estão trabalhando uma boa plantação, que não estão compreendendo Deus, que não estão compreendendo a necessidade de ser uma figueira que tenha frutos. E ter frutos significa doar frutos de si mesmo, significa doar ações de si mesmo, significa esquecer um pouco de si mesmo, significa posse do necessário, paz na consciência, e para ter paz na consciência, eu preciso de alguma maneira compreender que aqui na Terra, se ainda tem alguém passando fome, se ainda tem alguém passando alguma dificuldade, eu sou responsável. Eu tenho de alguma maneira, participar para que todos nós estejamos em um mundo melhor. E quando eu compreendo isso, eu estou sendo um ministro do Cristo de verdade. Mas como eu disse, eu ia contar rapidinho a história do quarto rei mago. Tem até um filme muito bonito, né? Até que é dele. Me parece que é um filme fictício, mas o que importa é a lição. O filme nos conta a história de um quarto rei mago que, por ser um pouco desajeitado, não conseguiu ir junto com os outros 3 magos até o Cristo. Chegar lá, lá na manjedoura e levar os presentes. Era a intenção dele. E o seu pai lhe havia dado 3 pedras preciosas para que ele desse de presente para o menino Jesus. Mas ele chega atrasado. E ele começa toda uma trajetória, uma caminhada, tentando encontrar o Cristo. E ele leva todo o tempo ali, os 33 anos, buscando tentar encontrar o Cristo. Ele só consegue no final. E por que só no final? Porque ele vai passando por todos os lugares que ele acreditava que o Cristo estava e que diziam para ele. Mas como eu disse, ele era um pouco desajeitado. E tinha algumas situações também que iam segurando-o. E essas situações, muitas vezes, faziam com que ele precisasse ajudar o meio. E ele só tinha as 3 pedras preciosas. Então ele usava uma e custeou auxílio para toda uma comunidade que não tinha água, auxiliou meios de canalização. E aí, mais à frente, ele precisou usar outra pedra também para auxiliar outras pessoas. Então ele passa esses 33 anos ali correndo atrás do Cristo, mas nesse meio tempo, ele estava sempre doando um pouco de si, auxiliando aqueles que ele ia encontrando no meio do caminho. No final, só sobrou uma pedra. E ele ainda tinha esperança de entregar aquela pedra para o Cristo. E já ali nos momentos de fato, onde que o Cristo estava quase para ser crucificado, o pessoal falando para ele, ele está ali naquele caminho, ele está ali com a cruz nas costas.
E aí ele tenta correr até lá para entregar a pedra ao Cristo. Só que ele já estava velhinho, né, porque ele passou toda uma trajetória, 33 anos correndo atrás do Cristo, com a pedra na mão. Mas no meio do caminho ali ainda, ele encontra 2 soldados romanos. E eles estavam prendendo a filha de um grande amigo dele de outrora, que era amigo do pai dele. E aí ele perguntou, mas por que estão levando a menina? E eles disseram assim, olha, é porque o pai dela deve muito para o governo e nós vamos vendê-la para custear o que o pai dela deve. E ele viu a pedra, ele queria levar a pedra para o Cristo, mas ele falou assim, se eu não der essa pedra aqui agora, eles vão vendê-la como escrava. Então ele chega para os soldados romanos e diz assim, essa pedra paga? Eles falam, paga. Então ela liberta ali a filha, né, que antes era uma menininha, e agora a moça, ele reconhece, e ele liberta a menina. E então ele continua caminhando para ver se consegue ainda encontrar o Cristo, né, e quem sabe pelo menos um abraço, já que ele não tinha mais nada. Mas aí então ele chega e vê lá o Cristo no meio de 2 ladrões, já na cruz, e percebe que era tarde. Né? E como ele já estava cansado e doente, ele chega até uma pedra e se encosta ali. De repente, chega alguém encapuzado por trás dele. E apesar de ele nunca ter visto Cristo, quando ele olha para aquele ser encapuzado, ele fala, meu Senhor, ele reconhece Jesus. E ele diz assim para Jesus, olha, mestre, eu não tenho mais nenhum presente para lhe dar. Tudo que eu tive se perderam no meio do caminho. E o Cristo diz assim, meu filho, você me alimentou, você me vestiu, você me visitou e você me libertou. E ele diz assim para o mestre, mas mestre, como assim eu te visitei, eu te alimentei? Eu te alimentei? Eu te visitei? Como assim, mestre? Te libertei? E ele fala assim, tudo que tu fizeste para esses mais pequeninos, fizeste para mim. Ele se emociona, cai em lágrimas. E chega então ali um amigo dele de jornada, mas ele não viu Cristo. O Cristo se afasta. E então o mestre, o mago, diz assim para ele, olha, eu vi o Cristo e agora eu estou feliz. E se não me engano ele morre no final do filme. Então é uma história muito bacana para que nós possamos, mesmo que fictícia, entendermos como que aqui na Terra nós devemos caminhar. É caminhar para o Cristo. E já que estamos no Natal, vamos lembrar sim, vamos ter as nossas companhias familiares, vamos dar presentes, vamos receber presentes, mas vamos também dar um pouco de nós para aqueles que não conseguem dar presentes, para aqueles que ainda não entenderam da vida. E vamos compreender que Natal é Jesus. Lembremos de Deus com as nossas orações, esqueçamos um pouco de nós. E para poder finalizar, deste livro aqui, Caminho, Verdade e Vida, uma última mensagem. A videira. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador, Jesus. Deus é o Criador eterno, cujos desígnios permanecem insondáveis a nós outros. Pelo seu amor desvelado, criam-se todos os seres. Por sua sabedoria, movem-se os mundos no ilimitado. Pequena e obscura, a terra não pode perscrutar a grandeza divina. O Pai, entretanto, envolve-nos a todos nas vibrações de sua bondade gloriosa. Ele é a alma de tudo, a essência do universo.
permanecemos no campo terrestre de que Ele é dono e supremo dispensador. No entanto, para que lhe sintamos a presença em nossa compreensão limitada, concedeu-nos Jesus como sua personificação máxima. Dentro de nossa pequenez, sucumbiríamos de fome espiritual, estacionados na sombra da ignorância, não fosse essa videira da verdade e do amor que o Supremo Senhor nos concedeu em Jesus Cristo. De sua seiva divina procedem todas as nossas realizações nos serviços da terra. Alimentados por essa fonte sublime, compete-nos reconhecer que sem Cristo as organizações do mundo se perderiam por falta de base. Nele encontramos o pão vivo das almas e desde o princípio o seu amor infinito no orbe terrestre é o fundamento divino de todas as verdades da vida. Você sabe o nome do filme que você disse? O Quarto Rei Mago. Perguntaram. O Quarto Rei Mago é um filme antigo, mas ele pode ser encontrado, se não me engano, no YouTube. Se não me engano, tem ele lá. É muito bonito. Uma coisa é certa, eu sempre gosto de dizer essa frase: nós não temos a vida que queremos, mas nós devemos agradecer a vida que temos, porque tem a ver com o nosso mérito e desmérito para com Deus, tem a ver com as nossas plantações e colheitas. Então que possamos agradecer sempre, e nesse Natal que possamos refletir um pouco mais e ter Jesus Cristo em nossos corações. Um Feliz Natal e um abraço a todos. Gratidão. Fica aqui a nossa gratidão ao nosso irmão Alexandre pela luz do aprendizado. Que cada um de nós, então, possa fazer uma campanha voltada ao amor, procurando sempre seguir os ensinamentos de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Senhor, dai-nos força para trabalhar, levar o alimento ao corpo e à alma. Eu quero estar em equilíbrio, na luz do amor, auxiliando e servindo. Estenda as vossas mãos, dê agasalho e o pão, acolha com ternura e carinho irmãos em desequilíbrio. Todos nós fizemos um compromisso, amai-vos uns aos outros como Jesus Cristo. Estamos no mundo em regeneração, compartilhe o vosso amor com os seus irmãos. Senhor, dai-nos força para trabalhar, levar o alimento ao corpo e à alma. Eu quero estar em equilíbrio, na luz do amor, auxiliando e servindo. Estenda as vossas mãos, dê agasalho e o pão, acolha com ternura e carinho irmãos em desequilíbrio. Todos nós fizemos um compromisso, amai-vos uns aos outros como Jesus Cristo. Estamos no mundo em regeneração, compartilhando
Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus Cristo nasceu para levar paz e esperança a todos nós, filhos de Deus. Vamos dar as nossas mãos e agradecer a Deus, nosso Pai. O Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra o caminho, a paz. Prometa a vós mesmo, eu vou melhorar. Não quero ter ódio, me ensina, Pai, a perdoar. Eleve o pensamento a Deus, viva sem rancor, pratique a caridade que Jesus nos ensinou. Todo aquele que põe em prática os ensinamentos de Jesus, o fardo se torna leve e a vida mais alegre. Fiquem todos com Deus, a vida vai melhorar. Faça a leitura do Evangelho